E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Amados ouvintes, nós estamos aqui pela graça de Deus para trazer mais uma palavra ao seu favor. Estamos aqui observando o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 17. Lemos aí do verso 26 até o verso 30. O Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, Ele nos deu uma chave, ou seja, Ele nos mostrou algumas condições que o mundo estaria bem próximo da sua vinda. Então Ele mandou, tanto em Lucas, capítulo 17, quanto em São Mateus, capítulo 24, que os dois evangelistas estavam escrevendo as mesmas passagens. Então, tanto em Mateus 24 quanto em Lucas 17, Jesus nos orienta a observar dois períodos: os dias anteriores ao dilúvio e o dia anteriores à destruição de Sodoma. Então, pela palavra, nós deveríamos, cada pregador deveria ler a palavra, ler os dias na Bíblia, o que aconteceu nos dias anteriores ao dilúvio, o que aconteceu nos dias anteriores à destruição de Sodoma e Gomorra. Qual era o espírito que regia o mundo antes do dilúvio? Qual foi a causa do dilúvio? O porquê Deus decidiu destruir o mundo? No versículo 27 da escritura que lemos no início, Lucas 17, Jesus diz: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Eles não observavam mais acerca de casamento e divórcio. Eles casavam de qualquer maneira e se davam em casamento. Ora, viviam amigados, emancebados. Veja, meus ouvintes, se hoje nós não temos uma sociedade que não está mais ligando para o casamento correto, se há uma época no mundo em que o casamento foi tão desvalorizado como nessa era que estamos vivendo, a tal ponto que nos Estados Unidos, alguns países, nós já temos mais processos de divórcio correndo pelos fóruns do que cerimônias de casamento. Ou seja, o casamento está sendo desvalorizado. Em Gênesis, no capítulo 6, os primeiros 5 capítulos de Gênesis, conta ali a história da criação,
conta a história da queda, conta a história do primeiro homicídio. Depois, no capítulo 5, fala um pouco sobre a genealogia. E no capítulo 6, nós vemos o que começou a acontecer com a humanidade. No versículo 1, nós vemos: e aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Veja, meus ouvintes, os filhos de Deus, quando eles começaram a se casar pela beleza, eles olharam nas filhas dos homens, elas eram formosas. Então eles não estavam casando por amor. Não, eles estavam casando por beleza. Eles estavam casando pela concupiscência dos olhos. No versículo seguinte, no verso 3, então Deus decide destruir o homem. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Deus reduziu o período de vida do homem sobre a terra. E se você ler nos versículos a seguinte, Deus chama Noé para Noé preparar a arca. E depois Deus envia o dilúvio e consome aquela geração que estava comendo, vivendo em bebedices, em carnavais, em festas e mais festas, casando e dando-se em casamento. Então, meus amados, Jesus nos orientou a olharmos para os dias de Sodoma, para os dias de Noé. Então, o espírito que mais desagradou a Deus nos dias de Noé foi o casamento errado. E isto nós podemos ver nessa geração que estamos vivendo. Agora nós vamos virar os nossos olhos para Sodoma, porque Jesus também nos orientou a analisar os dias de Sodoma. Aqui no verso 28 de Lucas 17, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Agora, se nós voltarmos a Sodoma, vamos virar a nossa lupa, o nosso binóculo para Sodoma. Vamos ver qual era o espírito que estava regendo ali em Sodoma. Gênesis capítulo 19, Deus manda 2 anjos a Sodoma para tirar Ló e a sua família, porque Sodoma seria destruído. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se ao seu encontro, inclinou-se com o rosto em terra. Observamos o verso 4. E antes que se deitassem, ou seja, Ló convidou aqueles anjos, Ló fez, ali teve a ceia, Ló cozeu bolos, pães sem levedura, ali teve a ceia, teve o lava-pés. Agora no verso 4, e antes que se deitassem, olha só, antes deles dormirem, antes deles se deitassem, cercaram a casa, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma,
desde o moço até o velho, e todo o povo de todos os bairros. Os homens, preste atenção, meu ouvinte, para você não falhar em captar qual era o espírito que estava regendo o povo de Sodoma. Os homens da cidade, que está dizendo, olha, e antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade. E vírgula, repete, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Verso 5. E chamaram a Ló e disseram, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Meu amado, você sabe o que é conhecer na Bíblia? Conhecer é ter relações. Você que é maduro já entendeu o que eu disse para vocês. Conhecer é ter relações entre duas pessoas. Não é conhecer, ver quem era. Não era isso que eles queriam. Veja o versículo seguinte. Veja o versículo seguinte, os 2, 3 versículos seguintes. Vamos estudar juntos. Abra a sua Bíblia, Gênesis capítulo 19. Vamos aprimorar a nossa visão. Vamos olhar o que aconteceu nos dias de Sodoma. Jesus disse que hoje nós estaríamos vivendo em períodos semelhantes, em espíritos semelhantes. E nós já olhamos para os dias de Noé e vimos que o casamento errado foi a principal causa do dilúvio. Agora nós estamos olhando para os dias de Sodoma. Verso 6. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Verso 8. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Ou seja, elas eram virgens, 2 moças virgens. Ló oferece a eles, fora vulas trarei, e fareis dela como for bom aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu trabalho. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz de tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. Veja, meus amados, o espírito que regia Sodoma. Aqueles homens estavam desejando sexualmente aqueles anjos. Ló, percebendo o espírito do homossexualismo que estava regendo ali naquela hora, Ló ofereceu as suas 2 filhas virgens, que não tinham se relacionado ainda com nenhum homem, mas eles estavam tão embriagados com aquele espírito de homossexualismo que eles queriam os homens, eles não queriam as mulheres. Veja, meu ouvinte, se hoje nós não estamos vivendo em uma hora onde o espírito do homossexualismo tem reinado nesta era, tem se tornado um ser supernatural. Então, meus amados, Jesus nos deu essa orientação. Olhai para os dias de Noé, olhai também para os dias de Ló. Veja que nos dias de Noé o casamento trouxe o dilúvio, nos dias de Ló o homossexualismo trouxe a destruição a Sodoma. E hoje nós estamos com esses 2 espíritos vivendo nesta hora, nesta dimensão, atuando entre as pessoas. O homossexualismo, meu irmão, é uma abominação diante de Deus. Levítico capítulo 18, verso 22.
com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Agora, eu queria te mostrar, meu irmão, minha irmã, algo mais nesta visão dos dias de Noé e dos dias de Sodoma. Porque até então, você que é um religioso, você que é um denominacional, você vai concordar comigo. Nesta primeira parte que nós falamos até agora, você vai concordar comigo que nós estamos vivendo como foi nos dias de Noé. Porque estamos com problemas de casamentos. É a era que mais nós temos problemas com casamentos e divórcios, é agora. E nós estamos vivendo um período semelhante aos dias de Sodoma, que era o homossexualismo que reinava nos dias de Sodoma, e é o que está reinando na nossa geração hoje. Então você, meu irmão religioso denominacional, você concorda comigo até aí. Mas eu vou, neste binóculo que nós estamos olhando, para o dia de Sodoma e para os dias de Noé, nós vamos ajustar o foco dessa visão. Eu quero que você regule o foco da sua visão para você ver um pouco mais adiante. Observe, meus amados, se nós estamos, veja bem, se nós estamos vivendo exatamente como foi nos dias de Noé, na condição humana, então está faltando algo para completar. Sabe o que, meu irmão? Está faltando Noé, está faltando o profeta, está faltando o mensageiro de Deus, porque nos dias de Noé nós estamos vivendo nas mesmas condições dos dias de Noé. Mas aonde está o profeta? Aonde está o precursor? Aonde está o mensageiro? Aonde tem um homem chamando para o povo sair do pecado, sair para fora do pecado? Observe, meus amados, que nos dias de Sodoma e Gomorra, nós estamos vendo ali o que aconteceu em Sodoma, quem foi Ló. As pessoas perguntam, pastor, mas não é bom entrarmos na política, lutarmos contra o pecado na política, lutarmos pelos nossos direitos? Amados, Ló foi um político. Ló chegou a ser governador de Sodoma. Mas eu te pergunto, meu irmão, você que se diz cristão e quer entrar na política, você, pastor, que se diz cristão e quer entrar na política, eu te pergunto, Ló evitou a destruição de Sodoma? Não! O juízo para Sodoma já estava decretado por Deus. Não havia nada que Ló pudesse fazer para evitar o juízo para Sodoma. O fogo está reservado para esta terra. Não há nada que nós possamos fazer para que nós possamos evitar a destruição deste mundo. Ela está reservada como um tesouro para o fogo. Então não adianta entrar na política, não adianta você ser um Ló. Nós temos que ser um Abraão. Quando Abraão se separou de Ló, Ló encheu os olhos para as campinas de Sodoma. Mas Abraão nunca foi em Sodoma. Abraão não pisou em Sodoma e Abraão ficou sabendo que Sodoma seria destruído antes dos sodomitas, antes de Ló. Porque Deus desceu e falou para o seu profeta que ele ia destruir Sodoma. E Abraão ainda intercedeu, ainda resgatou o seu sobrinho Ló. Ló ficou sabendo depois, os sodomitas nem ficaram sabendo. Agora olhe para isto. Nós estamos vivendo hoje como nos dias de Sodoma está acontecendo exatamente agora, nesses dias. Mas eu te pergunto, meu irmão, nos dias de Sodoma havia ali um profeta sobre a terra,
havia Abraão, um profeta de Deus. E se nós estamos vivendo nos dias semelhantes aos dias de Sodoma, aonde está o profeta de Deus? Meus ouvintes, na primeira parte, vocês concordaram comigo. Os religiosos, os denominacionais, aquele que não tem revelação do que eu estou pregando nesta hora, ele concordará comigo somente na primeira parte, de que nós estamos vivendo exatamente como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma. Mas aquele que é espiritual, os tipos não falham, Deus não falha nos seus tipos. Então, meus irmãos, está faltando um profeta. Mas Deus não deixou a sua igreja sem o profeta. Nesta última era de Laodiceia, Deus enviou o seu mensageiro. Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Também está profetizado em Apocalipse capítulo 10, versículo 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta. O que é trombeta, meus amados? É uma mensagem de aviso. Quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, o qual foi anunciado aos seus servos, os profetas. Então, meus amados, Deus enviou um mensageiro nesta última era de Laodiceia, o profeta Elias, na pessoa de William Marion Branham, tem sido profeta de Deus, usado para trazer a revelação da palavra, usado para tirar a noiva gentílica do sistema religioso. E se você deseja, meu irmão, meu ouvinte, conhecer mais acerca desta mensagem do profeta William Branham, mensagem que é a precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, você pode entrar em contato conosco através dos telefones que serão citados. Solicite uma visita pastoral em sua casa, tire as suas dúvidas, examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. Foi isso que Jesus nos disse. Ele pediu para nós olharmos para os dias de Sodoma, para os dias de Noé, e hoje nós estamos vivendo dias semelhantes, não faltou nada. Até o profeta Deus nos enviou, mas o profeta não é para todos. Abraão não foi nem Sodoma, os sodomitas não conheceram Abraão. Noé não foi para todos, somente a família de Noé creu na sua mensagem. A mensagem de Noé era loucura para o mundo, mas para aqueles que se salvaram foi a vida, foi a salvação. Que Deus possa abrir o seu entendimento, meu ouvinte, e que Deus possa te abençoar. É o meu desejo, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nesta vida, quando sou tentado, eu clamo ao Senhor, pois alguém quer impedir que eu sirva, quer me destruir.
sei que em breve esse tormento acabará. Jesus já voltará. E em seus braços eu quero me entregar para descansar. Descansar em segurança. Vou viver minha esperança. Vou viver para o meu Pai, como vive uma criança. Não vai ter mais sofrimento, nem sequer por um momento. Eu já posso até sentir dentro de mim. Vale a pena recusarmos este mundo e viver para Deus. Deixar tudo aquilo que nos contamina e servir a Deus. Não é fácil, pois existe um tentador para nos impedir, colocando coisas vãs deste mundo para nos iludir. Clame a Deus com sua voz, Ele ouve o seu clamor. Mais um ponto pra você: já vencestes o tentador. Não se canse de clamar, Jesus vai